Ei, gente, bom dia. Cá estamos aqui novamente para o episódio número 7, o nosso 8º podcast, que, se eu não me engano, irá ao ar dia 20 de outubro, né? Pois é, no podcast de domingo passado eu comentei das revoluções, dos impactos, né, de 6 eventos mais que impactantes na vida, no cotidiano do RPG, nos tempos da TSR, né? Até ali final dos anos 1990, final do século 20. Eu falei desses 6 eventos. Eu listei a criação do jogo por Dave Arneson, organização do jogo por Gary Gygax, criação da linha do AD&D por Gary Gygax, lançamento da 2ª edição do AD&D no começo dos anos 80. Que mais? Quebra da TSR no final dos anos 90 e o 6º evento, a aquisição da TSR pela Wizards of the Coast. Ixi, mosca passar com caminhão aqui não vai ter espaço. Eita ferro, agora sim. Esse podcast já começou animado. Esse podcast já começou bom. Tem um caminhão querendo passar na rua aqui, não vai ter jeito que o outro caminhão tá atrapalhando a passagem. Daqui a pouco ele vai buzinar aqui e tudo mais e tal. Deixa eu passar aqui, sair de perto da bagunça. Bom, o 6º evento, no caso, foi como é que é o nome? Aí, ó, buzinando, porque tá precisando passar. O 6º evento foi a aquisição da TSR pela Wizards of the Coast, a empresa que produz o Magic, né? Vamos falar um pouco da Wizards of the Coast antes da gente começar do tema desse podcast. Porque esse podcast é mais sobre as coisas do século 21, é mais sobre os impactos, né, ocorridos já nos anos 2000, de 99, 2000 para frente. Mas vamos falar um pouco a respeito da Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast, ela era uma editora de jogos pequena da região, se não me engano, nordeste dos Estados Unidos. E era uma empresa que tinha um alcance local, regional, já tinha produzido vários jogos e que se sustentava, pagava suas contas, vamos dizer assim. Em 1990, se eu não me engano, 91, a Wizards of the Coast recebeu uma proposta de um produtor de jogos, um designer de jogos, né, um criador de jogos, chamado Richard Garfield, a respeito de um jogo que ele chamava de As 5 Cores da Magia. E o pessoal da Wizards gostou do jogo, mudou o nome para Magic the Gathering, né? O nome original era The 5 Colors of Magic. Eles mudaram o nome para Magic the Gathering e decidiram produzir o jogo. E lançaram a edição Alpha no começo dos anos 90, numa convenção de jogos. O Magic the Gathering é basicamente um jogo de fantasia, de cartas colecionáveis, que demanda que cada jogador tenha seu próprio baralho, que tem que ter um mínimo de 60 cartas, e cuja função é dar ao jogador as ferramentas para derrotar o jogador adversário. Então o jogador adversário usa o seu próprio baralho também para atacar o seu oponente e também para se defender desses ataques. Esse jogo, ele virou uma febre instantânea nos Estados Unidos. Eu mesmo fui jogador, negociador de colecionador, negociador de Magic durante mais de 10 anos. Durante cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E esse mercado, que até então não era assim tão grande, ele passou sim a cativar muitas pessoas justamente no começo dos anos 90. Essa foi uma época interessante porque as lojas que vendiam o RPG, os livros de RPG, eram as mesmas lojas que vendiam o card game. Então, quer queira, quer não, você tinha uma certa disputa por espaços entre os RPGistas
né? E os cardíacos, como o pessoal chamava quem jogava Magic no começo dos anos 90. Esse jogo, ele foi tão impactante que muitos outros jogos de cartas colecionáveis foram lançados nos anos 90, cada um seguindo a temática de algum RPG famoso. Então, por exemplo, a Wizards, a TSR lançou o Spellfire, que era um jogo de cartas colecionáveis baseado nos mundos de D&D e AD&D. A White Wolf lançou o Rage, se eu não me engano, que era baseado no jogo Lobisomem Apocalipse. E outros card games foram popularizados e surgidos, vindos todos no vácuo do Magic. Mas nenhum deles realmente obteve tanto sucesso quanto o Magic. O próprio Spellfire foi um primeiro card game, se eu não me engano, a chegar traduzido no Brasil, mas a mecânica dele não era assim tão interessante. E apesar do investimento na época da Abril Jovem, que realmente meteu dinheiro mesmo para fazer propaganda do jogo, ele não pegou tanto aqui no Brasil. E o marketing foi muito bem feito na época pro Spellfire. Tinha propaganda na TV, tinha promoção paga em novela, em seriado televisivo, que era a maneira como se fazia as coisas, né, lá nos anos 90 e tudo, só que não pegou tanto. O jogo que de fato pegou foi o Magic the Gathering. E esse jogo, ele rapidinho virou uma febre mundial e ele é uma fábrica de dinheiro por causa de um fator interessante. Os campeonatos de Magic são organizados a partir da lógica, pelo menos os campeonatos na época em que eu jogava e lá no contexto dos anos 90, eles eram construídos a partir de uma lógica de que não faz sentido você ter cartas que são válidas em campeonatos se aquelas cartas não são mais produzidas ou tiveram uma produção muito restrita. O que aconteceu a partir disso? A partir disso, as cartas das primeiras séries de Magic foram retiradas desses campeonatos mais numerosos, vamos dizer assim, esses campeonatos mais comuns. E aí a Wizards foi lançando novas edições de Magic para suprir o mercado com novas cartas. Só que nisso, intencionalmente ou não, esse card game que surgiu como uma brincadeira mesmo, como uma coisa bem simplória, né, foi se estruturando de maneira industrial. Então, de repente, as edições de Magic eram organizadas em um bloco maior e dois menores, e esse bloco maior, junto com esses dois menores, que contavam a mesma história, tinham a mesma temática, vamos dizer assim, eram válidos em campeonatos mais comuns durante 2 anos. Isso fez com que os jogadores estivessem sempre comprando cartas, sempre adquirindo cartas. E isso é importante comentar porque muita da estratégia original do Magic foi implementada no D&D a partir da compra da TSR pela Wizards of the Coast. Até hoje, o plano da Hasbro, que é a empresa que compra a Wizards poucos anos depois, é tentar transformar o D&D num mercado multimilionário, né? Assim, tanto quanto o Magic. O spoiler dessa história é que o D&D não vende nem metade do que o Magic vende anualmente. Nunca vendeu, provavelmente nunca venderá, porque são jogos estritamente diferentes, né? Mas então, esse motor de dinheiro que é o colecionismo do Magic, que aliás não é só o colecionismo, mas é também uma das facetas, né, importantes, fez com que a Wizards of the Coast adquirisse uma quantidade obscena de dinheiro em menos de 5 anos. Então, quando a TSR, que vendia produtos muito mais
de aquisição muito mais lenta, de aquisição muito mais cadenciada, né? Quando a TSR se encontrou nos problemas financeiros em que se encontrou, a Wizards of the Coast, que era uma empresa mais ou menos do mesmo ramo, chegava mais ou menos nas mesmas pessoas, viu nessa situação uma oportunidade. Então eles pagaram essa dívida da TSR, adquiriram a empresa de porta fechada, demitiram pouquíssimas pessoas, a maioria das pessoas foi remanejada, se bem que a TSR já tinha esvaziado, né, seu quadro de funcionários substancialmente, né? E isso fez com que o Dungeons and Dragons tivesse uma revitalização. A linha do D&D básico, que evoluiu da caixa original pro BX, pro BECME, e ainda teve um lançamento da Rule Cyclopedia nos anos 90, e 2 produtos de jogo fliperama licenciados, que é o Dungeons and Dragons Tower of Doom e o Dungeons and Dragons Shadow over Mystara. Essa linha foi descontinuada em 1994. Ela morreu ali, né? E dali pra frente a linha que seguiu foi do AD&D, que também morreria pouco tempo depois, em 97. Acho que o último produto de AD&D lançado é em 97. Então a TSR quebra em 97, a Wizards, né, a dona do Magic, compra a TSR, que é uma coisa que assustou todo mundo, porque a TSR estava no mercado há 30 anos, né? Há 20 anos, aliás, 20 e poucos anos, coisa de 20, 25 anos, e de repente a Wizards, que aparecera para o mundo 5 anos antes, estava comprando a maior gigante do mercado. É o impacto e tanto, né? E isso foi graças ao Magic. Depois que a Wizards adquiriu a TSR, a primeira coisa que eles falaram vamos lançar uma nova edição. Foi o primeiro recado. E não tardou. Essa edição surgiu como D&D terceira edição, Dungeons and Dragons terceira edição. E apesar dela ter alguma retrocompatibilidade, tanto com o D&D quanto com o AD&D, porque ela tem elementos de ambos, converter um personagem de AD&D para a terceira edição é um tanto quanto frustrante, é um tanto quanto desanimador, né? Talvez tenha sido uma estratégia, a ideia de vender um novo jogo é que as pessoas joguem um novo jogo, de maneira que quando a terceira edição foi lançada, a ideia foi a de que o jogo era um novo jogo. Então, as pessoas que o adquiriram poderiam sim converter seus personagens com uma aceitável, uma razoável margem de erro e seguir adiante, ou criar um personagem novo do zero e reiniciar suas carreiras como RPGistas, vamos dizer assim, né? Esse aspecto, vamos dizer, é a vicissitude da coisa, né? Não dá pra você querer um sistema novo, diferente do anterior, e querer que ele seja diferente, porém plenamente compatível com o que você tinha, né? Isso aí é querer um pouco demais, talvez. Pois muito bem, D&D terceira edição foi um grande sucesso. Ele em si é um impacto zero na questão da evolução do RPG, e ele deu um primeiro impacto, o surgimento dele é um impacto zero, e o primeiro grande impacto que ele proporcionou foi a criação de uma licença aberta de produção de jogos, a Open Game License, a licença de jogo aberto, a OGL. Bom, o que é essa licença, resumidamente? Essa licença foi a Wizards dizendo para o mercado editorial de RPG, que já era um tanto quanto grande, dizendo o seguinte: olha, todos vocês estão livres para usar as regras deste RPG para criar seus próprios jogos. Vocês podem criar seus personagens, vocês podem criar seus cenários, vocês podem criar o que vocês quiserem, vocês podem vender isso, vocês podem fazer de tudo um pouco com as regras desse material, e vocês deterão o direito autoral do material de vocês, e a única coisa que vocês não podem é reimprimir as regras oficiais do jogo. As regras oficiais do jogo são minhas.
mas os produtos, digamos assim, oficiais associados a elas, vocês estão livres para produzir. Isso foi um estouro dentro do mercado de RPG. Lembrem-se, lá atrás, na origem do D&D, Arneson e Gygax brigavam pelos direitos autorais do jogo. O AD&D foi criado para que Arneson não recebesse mais da TSR direitos autorais por ter criado o jogo. E isso levou a uma batalha judicial. Anos depois, o AD&D segunda edição foi criado para que Gygax também não recebesse direitos autorais da TSR. E isso também foi parar na justiça. Muita coisa do que se podia fazer no RPG nos anos 80 e 90 esbarrava no direito legal que as pessoas tinham com relação às licenças de jogo. Quando a Wizards abriu a licença do jogo para todas as editoras poderem usar aquela licença para produzir seus jogos, o que se pensou é que todos os outros RPGs acabariam e só restaria o D&D. Hoje a gente sabe que não foi o que aconteceu. Mas de repente, o que aconteceu foi que várias editoras deixaram de produzir suas linhas e começaram a produzir esses outros produtos para esse outro RPG que tinha um alcance muito maior. Eu posso destacar que o Ravenloft terceira edição, produzido, se não me engano, pela White Wolf, é um excelente livro, tá? Produzido ali na Aurora da OGL, da Open Game License, do D20 System, o sistema D20. Assim, esse foi o segundo impacto número 2, né? O surgimento do sistema D20, o sistema baseado na rolagem de um D20. Porque quem jogou o D&D ou o AD&D sabe que ele tem vários sistemas dentro dele. Tem um sistema de iniciativa que rola um dado, tem um sistema de investigações que rola outro, tem o uso de perícias, tem os testes de atributos, testes de resistência, o sistema de ponto de vida, o sistema de dano, o sistema de níveis, e cada um desses sistemas usa um dado para se definir. Com o D20 System, isso tudo foi unificado. Então agora, como o próprio nome sugere, né, já diz, inclusive, já está enunciado, o dado que você utilizava para resolver qualquer coisa dentro do jogo era o dado de 20 lados. Isso também foi de um grande impacto e universalizou o uso de um D20 para a resolução de questões dentro de jogo. Essa mudança, ela fez com que, digamos assim, o sistema se tornasse muito mais fácil de ser aprendido, porque todas as resoluções caminhavam mais ou menos para o mesmo tema. Todas as questões dentro de jogo podiam ser reduzidas ao lance de um D20 e soma ou subtração dos modificadores apropriados, que em último caso poderiam ser estimados, aproximados, né, arbitrados pelo mestre de jogo no momento da necessidade. Esse sistema, talvez pela simplicidade e por essa sinergia de D20, atributo, modificador, perícia e tal, ele teve problemas após seu lançamento. E esses problemas, eles foram detectados. As pessoas deram esse retorno para a Wizards e poucos anos depois foi lançada a edição 3.5, que é basicamente a terceira edição do mesmo jeito, só que remendada, consertada, sem tantos piolhos, né, dentro do sistema de regras. E a 3.5 ela meio que reinou como sendo a edição, entre aspas, definitiva do D20 System da OpenGL, e ela sim era retrocompatível com a 3.0, porque ela era basicamente a resolução de problemas de equilíbrio e de balanceamento dentro do jogo. Tá. Onde que houve o grande problema da terceira edição?
onde que teve a grande questão da terceira edição. A terceira edição, por sair de uma empresa que tinha ficado rica com o Magic, ela pegou uma proposta que era a seguinte: temos de vender livros. Assim como o Magic tinha que vender expansões, a terceira edição tinha que vender livros. E a partir do momento que a licença aberta permitia a outras editoras criar produtos, né, que fossem da mesma linha, não permitia a republicação das regras, mas permitia a criação de novas regras, o que aconteceu foi que muitos livros oficiais, tudo material oficial, trazia regras que tentavam ser mais agradáveis aos jogadores do que as regras de um livro anterior. Então o que é que você tinha? Você tinha uma situação análoga ao que aconteceu no Magic entre os anos de 95 e 99. Nas expansões do Magic de 95 a 99, o que aconteceu? Você tinha uma edição chamada Era Glacial, que tinha cartas boas. Você teve seu ciclo. Depois dela veio o ciclo de Miragem, que também tem cartas boas. Depois do ciclo de Miragem, você tem o ciclo de Tempestade, que tem cartas boas e que são, em alguns casos, versões estritamente melhores que as cartas de Era Glacial e de Miragem. E depois de Tempestade, pelo sucesso inclusive feito, você tem o bloco de Saga de Urza, que tem cartas estritamente melhores do que as cartas de Tempestade, do bloco de Tempestade. Então aí o que você tem? Você tem a criação de um movimento que a gente chama de Power Creep, ou de aceleração de poder, né? As cartas de uma edição têm de ser melhores que da anterior, e a próxima tem que ser melhor do que a das duas edições anteriores, e a quarta edição que surgir tem que ter cartas estritamente melhores que as cartas de 3 edições anteriores. Isso fez com que várias cartas do bloco de Saga de Urza fossem consideradas restritas para jogo, ou mesmo banidas, porque os efeitos eram poderosos demais. Essa edição, ela tem uma lista considerável de cartas de várias cores diferentes, que simplesmente resolvem o jogo uma vez que são conjuradas, uma vez que são lançadas dentro do jogo. Isso degenera o jogo. Isso torna o jogo digamos assim, uma corrida contra o tempo no seguinte sentido: vence o primeiro que comprar, sei lá, Sorte Inesperada, que é uma carta desse bloco. Esse mesmo movimento foi observado no Dungeons & Dragons terceira edição. Os livros de expansões que eram lançados a cada 2 anos, 1 ano, 6 meses, sei lá, começavam a trazer regras que fossem cada vez mais atrativas para os jogadores. E foram se criando poderes e mais poderes que fossem cada vez mais atrativos para os jogadores. E muito disso se traduzia na criação e na realização de combos. Então o que acabou acontecendo? A partir de um conjunto oficial de regras da terceira edição, era possível criar vários e vários combos. Já em 2000, a terceira edição, a 3.5 é 2003. Já em 2006 era possível, era muito popularizado já a criação de combos e mais combos para se causar muito dano, né? Com personagens que tinham nível irrisório ou evidentemente incompatível com aquela carga de poder. Isso degenerou o jogo. Foi isso que quebrou a terceira edição, a 3.5. Foi o mesmo motor que quebrou o Magic na época de Saga de Urza. E isso se deveu por um raciocínio, ao meu ver, que foi o de tentar transformar o D&D num card game. Esse movimento fez com que muitas pessoas se afastassem da terceira edição e se aproximassem de outros jogos da época.
como por exemplo Pathfinder. Pathfinder é uma versão aprimorada da terceira edição, segundo seus entusiastas. Eu nunca nem joguei, e justamente por isso ele é chamado de D&D 3.75. Ele não é nem a quarta edição e nem a edição 3.5. Esse movimento de power creep da terceira edição, ele foi um impacto super negativo para a Wizards, mas ele ainda não foi vamos dizer assim, um tiro de misericórdia na linha. Muito pelo contrário. Aparentemente, o que muitos jogadores queriam era ter essa condição de poder, né, que permitia criar combos maravilhosos e mirabolantes com seus personagens. Essa edição, no meu modo de ver, essa edição, a meu ver, foi a última edição que de fato foi feita por uma galera que ainda tinha algum vínculo com o D&D de antigamente, né? E devido aos rumos que tomou, o que a gente tem é que essa linha provavelmente sofreu... Nossa, tô ruim. Provavelmente sofreu uma ingerência das pessoas da Hasbro. Pô, Eccleston, mas peraí, quem é Hasbro? Pois é, eu esqueci de comentar com vocês. Ali por volta de 2000, a Wizards já estava tendo tanto sucesso com o Magic e com as outras linhas, mas principalmente com o Magic, que essa gigante dos jogos mundiais, chamada Hasbro, que é a dona de praticamente todos os jogos que vocês conheceram, todos os jogos de tabuleiro que vocês conheceram, adquiriu a Wizards por coisa de 400 milhões de dólares, ali por volta de 99, 2000, né? Por causa disso, muita gente acredita que a 3.0 e a 3.5 são as edições da Hasbro. Eu defendo que não, porque a aquisição da Wizards a aquisição da TSR pela Wizards ocorreu em 97 e a terceira edição foi lançada em 99. Isso quer dizer que a terceira edição, para ser lançada num período tão curto e no meu modo de ver, ter sido tão diferente e de uma qualidade boa, né, novos fora os combos e tal, ela tinha que estar mais ou menos encaminhada, ela tinha que estar pelo menos no rascunho. Não seria possível criar algo tão no prazo tão curto, tão exíguo, a partir literalmente do nada. E a outra coisa é a seguinte, a Hasbro compra a TSR em 99 a 2000, então eles simplesmente eles não compraram, aliás, a Hasbro compra a Wizards, e eles não compraram só o D&D, eles compraram tudo. Então eles começaram a botar a mão em tudo, e o D&D não era um produto principal, nem para a Hasbro, nem para a Wizards, em 98, 99, 2000. Era um produto a ser recauchutado, né? Então, por isso, ao meu ver, quando a Hasbro compra a Wizards, ela adquire também o D&D meio que de tabela. Ela não comprou a Wizards por causa do D&D. Então a terceira edição, ao meu ver, é essa edição que ainda está extremamente conectada com a TSR do passado, apesar de todas as diferenças gritantes que apareceram, né? Pois bem, quando a terceira edição surge, também tem mais um impacto que eu quero falar dele, que é o surgimento ou ressurgimento de um jogo do qual eu era muito fã, que era o D&D Miniatures, que é, mais uma vez, tentar transformar o D&D num jogo de cartas colecionáveis. Só que o D&D Miniatures era até covardia. O D&D Miniatures era um jogo que vinha em boosters, como as cartas de Magic, nas quais você tinha miniaturas comuns, incomuns e raras, como as cartas de Magic. E para cada miniatura você tinha um cartão de estatística que tinha uma frente e um verso, que na frente, vamos chamar assim, você tinha as estatísticas daquela miniatura quando usada no jogo de D&D Miniatures, que era um jogo autônomo, e no verso você tinha as estatísticas para 3.5 D&D, se você quisesse usar aquela miniatura como um PDM na sua aventura de RPG. Esse jogo, com as suas linhas de miniaturas, foi dos produtos mais maravilhosos que eu já comprei na minha vida. Foi das coisas mais fabulosas que eu já comprei na minha vida. Esse jogo foi tão excelente que ganhou vida autônoma.
que gerou uma comunidade só de jogadores de D&D Miniatures, que jogavam campeonatos, que concorriam a prêmios, que disputavam seus exércitos e suas estratégias, que faziam seus temas, que colecionavam miniaturas e etc, 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 etc. Eu cheguei a organizar campeonatos, não, eventos de RPG, nos quais a Wizards mandava aqui para o Brasil, lá em 2006, 2007, 2008, tão longe quanto 2006, chegava a mandar para o Brasil essas miniaturas para serem distribuídas de brinde nos eventos de RPG. Então era uma estratégia genuína, sabe? Era uma coisa feita para ter uma sinergia mesmo e para tentar captar mais ainda as mentes, né, dos aficionados com o jogo. Então vamos dizer assim, o jogo da 3.5 ele necessitava de um tabuleiro? Não necessitava de um tabuleiro, mas ele funcionava bem melhor em suas mecânicas de combate, e ainda mais com o uso dessas miniaturas, se você tivesse um tabuleiro. E o jogo de D&D Miniatures, é claro, dependia da existência de um tabuleiro, né? E por isso mesmo a Wizards vendia os tabuleiros, os mapas de combate, né? Os Battle Maps, para o jogo de miniaturas. Isso foi um impacto, no meu modo de ver, muito positivo no jogo, porque trouxe mais pessoas, agregou mais pessoas ao hobby, né? Tinha gente que gostava muito de miniaturas e sentia saudade delas e tinha se afastado do RPG lá nos anos 80, começo dos anos 90, e que com a existência desse jogo acabou voltando, a existência desse produto acabou voltando, né? E trazendo de novo esse colorido e esse dinheiro para dentro do hobby. Esse impacto foi um impacto muito positivo, no meu modo de ver, criado pela Wizards dentro do cenário do RPG a partir do D&D e da TSR. Só que nós já falamos demais aqui, já deu 30 minutos, meu metrô chegou. Gravar dentro do metrô não é tão legal assim, então eu vou ficando por aqui e numa próxima eu comento a respeito do que aconteceu com o jogo de D&D Miniatures, uma vez que a Hasbro realmente botou as manguinhas de fora no sentido das estratégias de produtos para o Dungeons & Dragons. É isso, gente. Obrigado. Até uma próxima.